Olá, sejam bem-vindos, nossos amigos, para mais um programa o X da Questão. Hoje é dia 6 de julho de 2023. Temos um novo convidado, já ele se apresenta. Só vamos dar nossas boas-vindas a todas as 300 cidades que nos assistem pela Connect TV em São Paulo e as mais de 100 cidades que nos assistem pela Rede TV lá do Paraná, além do Connect TV de Algarve e de todos os lugares do mundo pelas nossas plataformas. Hoje nós continuamos com o nosso amigo Renato, com o nosso amigo Silvio Braunar, e a gente está recebendo hoje o Ralph Mariano, que faz parte a partir de hoje também do nosso programa. Seja bem-vindo, Ralph. Obrigado, professor. É um prazer, fiquei muito feliz com a oportunidade. Eu venho para somar aí e manter o objetivo do programa. O Eudes me explicou que o programa precisa ser democrático, né? Então a gente tem diversas vertentes políticas aí. Estou aí à disposição para o debate. Ótimo. Meu amigo Renato Ferreira, tudo bem com você? Você está onde, Renato? Você é o viajante da turma? Boa tarde, professor Pilão. Boa tarde, meu amigo Silvio, direto dos Estados Unidos, professor Pilão, que está no México hoje, né? E boa tarde também ao nosso companheiro, amigo aí, o Ralph Mariano, que eu já conheço, né, de outros carnavais, né? A gente tem algumas opiniões até diferentes, mas isso é bom, isso faz parte da democracia. Seja muito bem-vindo, Ralph, ao X da Questão, e também cumprimento os nossos telespectadores aí da Connect TV, da Rede TV Paraná. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do X da Questão com gente tão boa como vocês. E você, meu amigo Silvio Braunar, hoje você não está onde? É mesmo lá, Massachusetts, não está mais lá hoje. Você está onde? Não estou na minha gloriosa Milford, lá no countryside de Massachusetts, porém estou na parte quente da América, onde muitos imigrantes vêm para se divertir no verão aqui americano. Tivemos aí o 4 de julho, o dia da independência aqui dos Estados Unidos. Então, muitos turistas americanos aqui na Flórida. Estou em Kissimmee. É uma parte onde recepciona-se muitos dos turistas, com uma temperatura levemente agradável, como aquela de Goiás, aquela de Manaus, você entendeu? Daquele bafão, 37 graus, mas maravilhosamente bem, porque estou aqui hoje no X da Questão, acompanhando toda essa turma maravilhosa e o nosso mais novo parceiro aí de programa, o Ralph Mariano, seja bem-vindo. Renatão, que é o nosso viajante, hoje nós batemos ele, viu, Pilão? Nós estamos melhor que o Renatão. Olha, professor, só para me localizar melhor aqui, professor, o senhor me perguntou onde eu estou no meu QG principal aqui na Vila São Francisco, zona oeste de São Paulo, divisa com a nossa querida Osasco aí, do Ralph Mariano, e agora aqui pelo meu relógio aqui, 14 horas e 17 minutos, 18 e 23 graus. Um clima agora legal, eu que já levantei às 6 horas da manhã, e fui para a Zona Leste, estava bem frio, 9 graus, agora até que melhorou bastante. Pois é, eu e o meu amigo Silvio estamos mais perto uns dos outros do que estamos nós normalmente, Renato. Eu estou no México, em Cancún, isso deve dar umas 2 horas de voo, mais ou menos, né, ô Silvio? Aí pra Flórida. 2 horinhas eu vou encontrar com o senhor para a gente tomar uma tequila, patrono. E o Ralph está onde, Ralph? Tequila. Estou no Raposo Shopping aqui em São Paulo, que é do lado de Osasco, né? Estamos bem próximos aqui, então. Bem pertinho. Bem, nós temos muitos temas hoje. O nosso amigo Jefferson, nosso diretor, que está aí na retaguarda. Por favor, Jefferson, manda os temas para que a gente possa discutir. Muito bem, boa tarde, professor, boa tarde, Renato, boa tarde, Silvio, Ralph, um grande abraço. Vamos começar então com os temas para o debate. O primeiro tema será sobre o Carlos Alberto de Nóbrega, o humorista da Praça é Nossa. Por críticas a Lula, Carlos Alberto de Nóbrega é atacado por veículos de imprensa. O humorista cobrou falta de diploma universitário do presidente e foi simpático a Bolsonaro. Para os comentários. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República. Mas o voto é livre, a pessoa pode votar. Por isso que o país está desse jeito. Pois é. Vamos começar dando a palavra para o Ralph, que é o nosso convidado de hoje, início do programa, então vamos deixar ele falar primeiro.
E eu já começo perguntando para você, Ralf. Nós tivemos eleições, já estamos com 180, 190 dias praticamente. E vamos continuar nessa onda? E critica e leva porrada, e critica e leva paulada, porque é o seguinte, não se pode falar nada, né, do Lula, do governo, da esquerda. Se fala qualquer coisa, vem um enxame de abelhas em cima das pessoas e começa a cobrar que tem a mesma posição do governo. O que você pode dizer, Ralf? Como é que está essa coisa aí? Não vai acalmar nunca isso? Não vamos ter uma pacificação nunca? Você sabe, professor, eu acho que o Brasil é muito Palmeiras e Corinthians quando se trata de eleição, né? Nós contra eles. Quando eu assisti o programa, né? Ele falou, foi no Roda Viva que o Carlos Alberto de Nova esteve. Eu gosto dele como profissional, né? E como pessoa também, acho que ele tem uma história incrível. E aí ele começou a entrar nesses assuntos, né? Falou assim, eu tenho um sonho de entrevistar o presidente Lula e tal. Não tinham perguntado nada para ele de política. Não sei se mais alguém assistiu. Eu tenho um sonho de entrevistar o presidente Lula. Aí um dos entrevistadores lá perguntou para ele, falou, o que você gostaria de perguntar? Tal. Aí ele meio sem jeito, eu gostaria de perguntar para ele como que pode ele sem diploma e tal, e receber, ser presidente. Quer dizer, eu achei, particularmente, achei descabido. Eu achei que se fosse por outro lado, também ele estaria errado. Não é por nada, não, mas eu achei ele descabido no assunto ali. Não, eu perguntaria para ele sobre o diploma dele. E eu acho que não era o caminho ali. Tanto que depois, por que outras pessoas começaram a criticar? Porque ele mesmo se contradiz quando ele diz que fez uma faculdade de Direito só para entregar o diploma para o pai, né? Ele falou isso lá num determinado momento, falou assim, eu fiz uma faculdade de Direito, sou formado pelo FRJ, mas porque meu pai me pediu, eu fiz o curso, entreguei o diploma na mão dele, a gente pendurou na parede, depois eu nunca mais falei disso. Então, assim, para que ter um diploma? Para pendurar na parede? Né? Eu penso que o presidente Lula tem os seus méritos por ter chegado lá, assim como todos os outros presidentes que vieram, chegamos até aqui hoje, tivemos vários presidentes, todos eles têm o seu mérito, e eu acho que a questão não é essa, né? Tanto que a Vera Magalhães questionou lá, falou assim, professor, Carlos Alberto, só que acontece que o processo democrático é esse, qualquer pessoa pode ser eleita. Ele eu acho que não deveria ser assim. Peraí. A democracia, ela é o princípio básico aqui da nossa República Federativa do Brasil. É isso que eu acho. Né? Acho que cada coisa tem o seu momento, cada declaração tem o seu momento. Ele foi infeliz nesse ponto e também se contradisse quando falou do próprio diploma dele, que foi por isso que deu margem para todos esses questionamentos. A primeira repercussão que eu vi foi aquele antigo canal do Paulo Henrique Amorim questionando isso. Ele tem um diploma de Direito para ficar 50 anos sentado num banco de uma praça ouvindo piada, enquanto o presidente não tem um diploma de Direito, faz as vezes de presidente da República e tem a sua importância. Então, vamos questionar isso, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles ali, eu acho que cada coisa no seu devido lugar. Pois é. Você tem razão, mesmo porque não existe um pré-requisito para ser presidente da República, a não ser alfabetizado, né? Se for alfabetizado, pode concorrer à presidência, né? Só discordo uma questãozinha antes de passar para o Silvio e para o Renato, só discordo uma questão, porque quando você faz uma faculdade, na verdade não é o diploma que você tira, né? Mas é a formação que você tem. Então, ela te dá uma formação, ela faz com que você tenha bagagem, que te permite, inclusive, sentar num banco de praça e conseguir conversar com as pessoas da maneira correta, o que não significa dizer que o Lula não faça, tá? Mas, de qualquer forma, o fato dele dizer que ele não exerceu o direito não tem nenhum problema. Ele estudou e isso não tem como tirar, mesmo que a gente queira, né? Eu costumo dizer, viu, Renato, Silvio e Ralf, eu costumo dizer que tem uma coisa que a gente não consegue fechar, os ouvidos, né? A gente consegue fechar a boca e os olhos, mas os ouvidos não. E quando você estuda, as coisas entram pelos ouvidos e pelo nariz e pelos olhos, né? E isso fica intrínseco no seu ser. Você passa a ser aquilo, né? Mas, enfim, é só essa observação, Ralf, mas você tem razão, sim, não existe pré-requisito, tá tudo bem, tá tudo certo. Alguns podem faz falta para o Lula e outros podem achar que não. E o Lula pode entrar botando diplomas honoris causa que ele tem aí pelas universidades, inclusive lá de Lisboa, né? Ele tem um diploma lá em Lisboa, de honoris causa. Mas, meu amigo Silvio, o que é que você pode falar
desse tema, Silvio? A sua família, professor Pilão, deve ter uma placa aí de rua também em Osasco, sabe, essas coisas e tal, em São Paulo ali. Qualquer um pode ter. Eu desde pequenininho, é uma das coisas que eu sempre pensei a respeito das pessoas que querem algum cargo público, precisa ter uma formação específica para isso. No caso, para você ser presidente, prefeito, seria muito bom se você tivesse uma formação universitária de administração, né, que ajuda bastante nas coisas e tudo mais. Também vou nessa linha que o Ralf falou, como não tem na legislação uma obrigatoriedade, mas a gente sabe que é muito necessário você estudar para ter conhecimento, para poder falar, você entendeu? Para poder falar, e não simplesmente ter agenda e ficar repetitiva, como é o caso dessa pessoa que voltou a governar o país depois de estar preso, não tem a menor condição mental para poder estar administrando uma nação. Falavam muito do ex-presidente, no caso da mentalidade. O que tem se visto nessa administração é justamente a falta de senso comum, é uma nave desorientada. E sobre a fala do Carlos Alberto de Nóbrega na TV, a gente já sabe, quando não é da turminha, vai ter sempre pau para cima dessas pessoas. Vide o que a gente já tem visto aí com os humoristas, que afinal de contas, eles têm uma perseguição para quem é aqueles que não estão alinhados com a agenda e a retórica que eles vêm batendo e debatendo desde quando o mundo é mundo. Então, nesse caso, nesse aspecto, eu digo que o Carlos Alberto, ele deu uma exposição, ele falou sobre o diploma dele, ele tem uma formação, e no caso, o presidente, ou aquele que está no comando ou descomando da nação no momento, realmente não tem nenhuma justificativa intelectual para estar lá, porque ele não sabe absolutamente de nada, e nada que é dele pertence a ele, pertence aos amigos. É isso que eu tenho para dizer a respeito dessa fala do Carlos Alberto de Nóbrega, ao qual eu tenho muito respeito, é um humorista, é um apresentador, ele tem uma qualidade que é de fazer as pessoas rirem. E a gente tem que agradecer que é o único programa de humor no momento que está livre para poder ter aí os seus piadistas fazendo as suas piadas e as suas coisas para as pessoas, alegrar as pessoas nas noites da televisão aberta brasileira, que está realmente uma coisa difícil de se assistir, viu, professor? Isso mesmo. Deixa eu perguntar para o nosso amigo Renato. Me diga uma coisa, Renato. Vamos continuar com esse Fla-Flu, como disse o Ralf, né? Palmeiras e Corinthians, ou Fla-Flu no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. O que é que você acha? Essa coisa continua com o consórcio? Como é que estamos aí nessa situação toda? Bom, meu amigo Pilão e telespectadores, a minha opinião é a seguinte: eu lamento muito o Fla-Flu que a gente tem no Brasil em termos de eleições, como o Ralf salientou. Porém, é um Fla-Flu que a gente vê não de agora, né? Eternamente no Brasil, desde eleições municipais, estaduais, né? Eleições gerais. E lamento, porque no Brasil só se fala em eleição. Só se fala nesse Fla-Flu. Porque como temos eleições de 2 em 2 anos, o que eu particularmente sou contra, e mais um time do Flamengo, o Brasil inteiro também, muita gente é contra isso, porque o que ocorre? Entra o presidente novo, você já está pensando na eleição municipal. Agora, as eleições municipais estão a portas, né? E daqui a pouco, quando entra o novo prefeito, já se fala na eleição para deputado estadual, governadores, senadores e presidente da República. Então não se fala em outra coisa, é chover no molhado, e eu lamento as críticas ao Carlos Alberto de Nóbrega. Eu lamento porque eu gostaria, professor, que tivesse um requisito, tivesse corte. Eu sempre defendi isso. Se eu for colocar nos meus, dar uma verificada nos meus arquivos aí, eu sempre critiquei eleições de 2 em 2 anos. Deveria ter uma eleição única de vereador a presidente da República. Ninguém ainda me convenceu do contrário. Por que não pode ter isso no Brasil? E também corte, porque o Lula, ele é uma pessoa diferenciada. O Lula é uma pessoa diferenciada. Foi um líder sindical de renome aí com seus admiradores. Chegou a deputado federal,
presidente da República, porque tem uma oratória, um poder de oratória para o seu público, um discurso convincente, apesar de não fez seu liderança sucessora dele, né? Futuros aí, quando o Lula, infelizmente, não estiver mais na política ou entre nós, eu não sei quem vai substituí-lo na esquerda. Já falei isso na semana passada e repito. Mas o Carlos Alberto deu a sua opinião, ele deu uma opinião, e eu também sou a favor, tá entendendo? De vereadores, por exemplo, nós temos cidades aí, que eu acho que todo mundo aqui da bancada sabe, nós temos vereadores analfabetos de pai e mãe, semi-analfabetos. Ora, como eu gostaria de ter um vereador para fazer leis, que eu serei submetido a essas leis, se o cara não tem condição nem de ler, nem de assinar o nome, ou ler com dificuldade. Esse cara, ele vai ser uma presa fácil de outros políticos mais espertos que ele. Então, como o professor Pilão disse, se fazer uma faculdade, não é pelo diploma só, é pelo conhecimento que você traz de lá. Tanto eu continuo lamentando aí a lambança, né, que nossos políticos, nosso judiciário fez com o diploma de jornalista, ou de qualquer profissão. Se não tiver a necessidade do diploma, né, é ruim isso aí, porque você pega de uma faculdade o conhecimento, né, e o diploma, ele é o certificado daquele conhecimento que você adquiriu, para você trabalhar com um pouco mais de excelência na área que você escolheu para trabalhar. E outra coisa que eu acho, quem critica o Carlos Alberto agora, são os mesmos que criticavam os ditadores do regime militar. Não pode ter opinião, não pode falar. Falou, vem o presidente falando, daqui a pouco os seus comparsas lá do Congresso vão dar um jeito até de punir, tirar do ar o Carlos Alberto, porque ele criticou a falta de diploma do Lula. Entendeu? Então eu acho que isso aí também tem bastante de hipocrisia. O cara deu a sua opinião num programa de entrevista. Se ele falar isso lá na Praça é Nossa, vão tirar até o SBT do ar, não é assim? Não pode dar opinião lá, porque é um programa, mas não, é um programa de pergunta, um programa jornalístico. Mesmo sem ser perguntado, ele pode dar opinião. Eu critico o Lula não ter uma formação acadêmica. E quem não gosta de não ter a profissão acadêmica, eu deveria partir logo e fazer uma faculdade qualquer. É a minha opinião. Ô, Renatão, eles querem que você responda o que eles querem que você responda, não o que você tem para responder. Pensa. Esse é o problema. Esse é o problema do consórcio. Exatamente. Bem, vamos para o nosso segundo tema, ô Jefferson? Vamos lá, gente, vamos para o segundo tema. Só posso falar uma coisa? Pode. A Dilma tinha diploma. Retornando. É verdade. Retornando aqui para o nosso tema. Ao lado de Haddad, Tarcísio admite recuar de principal crítica à reforma tributária. Deputados usam reforma tributária como recado ao governo. É do Congresso. Para o comentário dos amigos. Pois deixa eu só dar uma complementada na sua observação, e nós começarmos a falar sobre esse assunto, Jefferson. Ela não só tem diploma de economista, como ela tem mestrado em economia, doutorado pela Unicamp. Então, ela não é fraca em termos de título, né? Isso significa dizer que não é o diploma, mas é o percurso. O percurso dela acho que não foi muito bom, né? Mas, enfim, vamos para o nosso segundo tema. Bem, nós temos aí a PEC 45, né, que é de 2019. Então, ontem eu vi algumas pessoas falando que a PEC era do governo Lula, não sei o quê, mas não tem nada a ver com o governo Lula, né? Esse assunto está no Congresso já há mais de 30 anos e ela está sendo discutida efetivamente de 2019, ou seja, da época do Bolsonaro para cá. E agora o Lula pegou mais firmemente e mandou como proposta de emenda constitucional. É a mesma, é a 45, se eu não me engano, PEC 45, se eu não me engano, de 2019, e aí estão atrás de conseguir aí 308 votos, né, para que isso possa passar. Aí o que acontece nessa reforma aí é que a saga de arrecadação do governo atual fez com que ele fosse com toda a força para cima do Congresso, e o Congresso falasse, é assim? Então tá bom, então deixa que a gente assume isto, né? Então hoje nós temos sim, na minha opinião, evidentemente, quero ouvir de vocês três, hoje nós temos sim uma PEC que é do Congresso,
E hoje nós temos o Lira, né, nosso primeiro-ministro aqui do Brasil, num sistema presidencial, mas ele funciona como se primeiro-ministro fosse, que está tocando a brincadeira atrás dos 308 votos, e ele consegue. Se ele não conseguir, não tem Lula que o consiga. Mesmo tendo liberado ontem 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares, que é para conseguir aumentar o número de votos. Silvio Braunat, o seu comentário. Professor, de novo aquela história, você entendeu? Eles compram o Congresso. Eu não confio nem um pouquinho mais no nosso Congresso. Nosso Congresso faltou muito com o passo mesmo dele em termos de alternância ao Judiciário e ao próprio Executivo. E dessa vez, mais uma vez, o que a gente vê é a turminha sendo comprada, né? Eu acho que eu estou exagerando um pouquinho. Com alguns agravos, você acabou de mencionar 2 pontos não sei quanto bilhões, entendeu? Não é por um acaso, né? O povo, nesse sentido, não sabe absolutamente nada do que está acontecendo, e a decisão fica aí sob a custódia do nosso primeiro-ministro, Lira, que depois que levou uma chacoalhadinha, né, de certos ameaços que teve aí por parte da alta esfera do establishment, né, ele deu uma recuada e passou a trabalhar um pouquinho mais com o governo. Mas eu não sei se isso é bom para o povo. Eu realmente, como povo, eu não entendo exatamente o que essa PEC traz de bom para a população, a não ser o que ela traz de bom para os nossos congressistas que lá estão para decidir se eles vão conseguir os 308 votos para aprovação para o governo atual. Viu, professor? Pois é. Para aqueles que nos assistem e não sabem do que nós estamos falando, a reforma tributária, na verdade, o que ela pretende é substituir 5 impostos que hoje existem, 3 federais, né, que seria o IPI, o PIS e o COFINS, e mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é municipal, todos esses por um único imposto que normalmente se chama de IVA. Não sei se é esse o nome que vai ter, porque eles estão falando em algumas outras siglas aí, né? Imposto sobre Bens e Serviços, enfim, uma outra sigla, mas a ideia é a do IVA. Qual é a ideia do IVA? A ideia do IVA é que você não volta a tributar o que já foi tributado. Nisso não tem o que discutir, que é muito bom. Bom demais. É bom demais. Porque o que acontece? Se você... Só para os nossos amigos terem ideia, aqueles que não sabem como funciona, vou imaginar que você vai fazer uma cadeira e você compra madeira. Quando você compra madeira, hoje, você tem ICMS na madeira. E aí você vai e produz a cadeira. A hora que você produz a cadeira, no teu custo está o ICMS da cadeira também. Porque você pagou o ICMS, então você embute no teu custo. E aí o que é que você faz depois? Você põe o teu imposto, o teu IPI ou o teu ICMS em cima do imposto que já veio antes. Então, a ideia do IVA é exatamente essa, que esse imposto não venha em cascata, mas que quem for fazer a cadeira possa se ressarcir desse imposto que foi cobrado na madeira. E assim por diante, até chegar no ponto final da cadeia, né? Vai ser difícil, professor, se aprovado. Não deixa de ser bom, professor. Aqui nos Estados Unidos, basicamente, é nesse sentido. Tanto é que tem certas coisas que ela não é taxada por causa da primeira necessidade, como, por exemplo, na parte norte, roupas, né? Roupas é um bem de necessidade. Remédio, por exemplo, é um bem de necessidade, você entendeu? Para algumas doenças e tudo mais, então não incide absolutamente imposto nenhum. E comida, que é o principal também, por causa da necessidade ou do poder aquisitivo, uma grande parte da população não poder adquirir, então eles não taxam a comida, o alimento, por exemplo. Mas basicamente é isso, é roupa e alimento. Mas aqui é uma decisão de cada estado, então varia, né? Porque aqui é uma federação, é uma confederação diferente do que no Brasil, que são federações, ou vice-versa, não sei se eu estou confundindo agora. Mas é que está, o ressarcimento disso, se aprovado, que vai ser o grande problema. Porque quem é que vai medir o valor que era tributável, você entendeu? E depois voltar com ele para o início da cadeia. Então, eu estou falando que essa é a dificuldade para a aprovação desse imposto, viu, professor? Já passo para você, Renato, e para você, Ralph, só mais uma observaçãozinha antes disso. A grande mudança é que o imposto passa a ser cobrado no final da cadeia. É o consumidor que paga o imposto lá no final. E aí em cascata, vão sendo retirados os impostos intermediários, né?
ele se beneficia. Então, se você já pagou 10 centavos de imposto em alguma coisa e você tem R$1 para pagar de imposto, você paga só 90, os outros 10 são ressarcidos, é diminuído. Então, é cobrado no final. O grande problema está exatamente aí. Por exemplo, nossos amigos do Paraná, né, que nos assistem, o Paraná hoje chegou ao 4º PIB do Brasil. Por quê? Porque está produzindo muito e está tendo um bom governo, né? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar de ter feito um bom governo, porque como é cobrado não mais na origem, e sim no destino, no final, então quem consome, por exemplo, no Nordeste, ou quem consome no Rio Grande do Sul, ou quem consome no vizinho do Paraná, ali Santa Catarina, ou mesmo nós aqui em São Paulo, quem consumir é quem vai recolher o imposto. E lá, na fonte onde foi produzido o bem, o dinheiro não chega. Existem umas formas aí de tentar arranjar isso através de alguns, como é que eles chamaram? Puxa vida, fugiu agora. Fundo de compensação. Tem alguns fundos de compensação para tentar garantir isso, né? Tem alguns fundos de compensação. Vamos ver como isso vai ficar. Isso é muito difícil. Se fosse aprovado, seria bom, mas é muito difícil fazer isso funcionar. Meu amigo Renato. Olha, novamente, né? Falando em reformas, e o quê? Impostos. Até porque um ente da União, né? Um ente da Federação, ela não produz nada. Não é isso? Volta-se a falar imposto. E imposto, quanto for a taxa maior de impostos, pior para o consumidor final, entendeu? Isso é muito ruim para um país que tem tantos impostos como no Brasil. Então, o que eles sempre falaram, né, os políticos e gestores públicos, são na simplificação. É a melhor coisa. Eu até apoiei muito tempo e até apoiaria o Marcos Cinta lá da sua proposta de imposto único. Tá entendendo? É a melhor coisa, porque aqui nós temos o quê? 9, 10, 12, 15 tipos de siglas de impostos. Então, a simplificação realmente leva a menos corrupção, na verdade, entendeu? Porque se um governo ele gasta bem os impostos que ele arrecada da população, ao contrário de alguns que falam mal do empresariado, né? É engraçado isso, porque um governo não produz nada. Se ele quer ser bem avaliado e até voltar sempre a ser eleito, ou seus sucessores, ele deveria gastar com seriedade o dinheiro que arrecada. E no Brasil, eu apoio totalmente as tentativas de reformas, mas o que a gente vê é mais um governo na mão do tal centrão. Por isso eu sempre reivindiquei que a principal reforma do Brasil, primeiro tem que ser a reforma política, uma reforma séria. Acabar com os partidos de gaveta, que serve sempre de apoio aí para apoiar os grandes partidos, e com isso recebem dinheiro. Basta ver aí os fundos, né, de partidários, milhões, bilhões, e tudo vindo de imposto do empresariado, do trabalhador, de um modo geral. Então, a proposta aí de reforma tributária é muito importante, deveria todos sentarem realmente à mesa e buscar uma reforma que simplifique os impostos no Brasil, como o Silvio disse aí, que nos Estados Unidos aqueles produtos de primeira necessidade não tem taxa, não é isso? E no Brasil, eu vi recentemente, há poucos dias aí, que remédios, medicamentos, é onde o Brasil se arrecada a maior parte dos seus impostos. Grande parte dos impostos do Brasil vem sobre medicamentos. Quem está ganhando com isso? Laboratórios. A gente vê aí, recentemente, na pandemia, quantos laboratórios atrás aí dos políticos, porque eles fabricam, e são remédios caríssimos. E quanto mais caros, mais impostos vai para essa cadeia. E realmente, já que é uma federação, nós temos que ter estados e municípios fortes. Não municípios e estados de pires na mão, sempre lá em Brasília, buscando mais recursos, porque a gente sabe que depois de cobrados, os estados vão sempre endividando, eles não vão à falência, porque é uma empresa pública, mas ficam sempre endividados, né? É igual o antigo Meeiros, dos grandes produtores lá de 30, 40 anos atrás, que já entrava na fazenda endividado, entendeu? E no Brasil é a mesma coisa. Então eu apoio, eu gostaria que tivéssemos políticos mais sérios, tanto no executivo, legislativo, principalmente, sem interferência do judiciário, para que tivéssemos uma reforma verdadeira aí, tributária, mas antes de ter uma reforma política séria, dificilmente nós vamos chegar a uma reforma tributária justa. É a minha opinião.
Ótimo. Deixa eu só fazer uma observação para a nossa audiência, antes de passar a palavra para você, Ralf. Nós estamos gravando esse programa e, nesse momento que nós estamos gravando, está tendo discussão sobre isso lá na Assembleia, né? Então, lá na Câmara dos Deputados está tendo uma discussão sobre esse tema. E, para aqueles que não sabem como funcionará, a ideia do IVA, né, é que você tenha uma alíquota única, mas que tem algumas coisas que são seletivas. Então, existem alguns produtos ou serviços que são seletivos e que têm uma redução de alíquota, que cai a 50% a alíquota geral. Não se sabe de quanto é essa alíquota ainda, tá? Não foi decidida. Então, vai ter uma alíquota, e aí você tem, por exemplo, para o ProUni, para pessoa física do meio rural, para alguns medicamentos, inclusive, você tem tarifa zero. E para alguns outros produtos, como produtos de saúde, você tem uma alíquota reduzida ou zero. Então, isso está sendo definido, e uma das coisas que a gente viu os governadores batendo forte é porque não se definiu nada com relação a como isso vai acontecer, né? Então, se fica tudo para a lei ordinária, quem é que vai fazer isso depois e como vai ser feito isso? Então, hoje que estão debatendo lá na Câmara Federal, estão debatendo a PEC 45, a gente espera que esteja, porque nós estamos no ar, então não estou assistindo, mas a gente espera que esteja, e devem encontrar saída para essas coisas, né? Saída, por exemplo, para a cesta básica, porque os produtos da cesta básica até ontem à noite estavam sendo taxados. Então, como disse o Braunar, né, lá no norte dos Estados Unidos, se não tiver tarifa zero na roupa, o nego morre de frio. Não é isso? De frio, exato. Então, e aqui nós temos que ter tarifa zero para alimentos básicos, porque senão quem morre é o povo, mas é de fome, né? Meu amigo Ralf, e como é que fica essa coisa aí, essa questão? Porque a gente sabe que a grande preocupação do governo atual é a arrecadação. Diz a ministra do Planejamento, a Tebet, ela diz que se não tiver uma arrecadação de mais 150 bilhões, não fecha a conta. E aí eles estão apostando tudo nessa PEC e não CARF, né? É um outro ponto de dissonância que está tendo hoje no Congresso. Como é que fica isso? O que é que você pode falar para a gente aí? Qual é a sua visão disso, Ralf? Eu penso, professor, e amigos, né? Eu penso que é o seguinte, a grande preocupação do povo, que é quem elegeu o governo, é a redução da carga tributária. A gente quer saber se no bolso do povo vai sobrar no final do mês, né? A tal da picanha, a tal da cervejinha, as contas pagas antes de vencer, né? A gente quer saber se reduzindo alíquota, reduzindo alguns impostos, se para o preço final, para o consumidor, vai sobrar no bolso dele. E isso não acontece. Essa é a minha grande preocupação. 62 milhões de pessoas elegeram um governo progressista, um governo com uma agenda progressista, uma agenda voltada para o povo, né? Então, a pergunta vai sobrar dinheiro no bolso do povo? Me parece que não. Você acabou de falar aí, professor, que a Simone Tebet está preocupada com a arrecadação. Isso é legítimo, tendo em vista a gestão pública que precisa ser feita aí, o governo precisa acontecer, precisa ser gerido. Mas alguma coisa precisa ser pensada, pelo menos, o que eu quero dizer assim, eles nunca pensam se o povo vai estar feliz com isso. Então, eu entendo que os prefeitos estão indo lá buscar, vão conversar sobre isso, precisa mesmo. É muito importante que seja simplificada essa carga tributária, é muito importante que seja simplificada esses impostos, né? Porque quando você produz alguma coisa, você tem um impostinho aqui, uma burocracia ali, um outro valorzinho que precisa ser recolhido antes. Isso aí tem que acabar, a coisa precisa ser unificada. Mas a minha pergunta, e o nome do programa é o X da questão, o grande X dessa questão vai sobrar dinheiro no bolso do povo? Professor, só rapidinho, poderia ser professor. sucinto aí mais uma observação? Oi. Inclusive em cima do que o Ralf falou, da preocupação que todos têm, se no final o trabalhador, o consumidor, vai ser beneficiado com a reforma, né? Então é o seguinte, mas eu lembro que há poucos dias aí o governo federal retirou dos combustíveis os impostos federais, ou melhor, voltou com os impostos federais sobre os combustíveis. Isso fez aumentar, em linhas gerais, 35%. Mesmo que depois, no mesmo dia, ele veio falar, olha, que houve uma redução nos combustíveis.
Mas essa redução, ele mesmo garantiu, o governo mesmo garantiu que não chegaria aos postos. Não chegou ainda. Então ficou 35%, que veio com a volta dos impostos federais. E sobre os combustíveis, a gente sabe, o Brasil é um país aí rodoviário, né? Não sei se o termo está certo, mas é um país onde toda a sua economia é transportada sobre pneus de caminhões. E se a gasolina, o álcool, o óleo diesel aumenta, tudo vai aumentar. Então, o governo pode até se preocupar, olha, o consumidor final que tem que ser beneficiado. Mas quando ele aumenta o preço dos combustíveis, voltando com os impostos federais, que no governo passado foi tirado, então eu entendo que o governo poderia continuar sem esses impostos, mesmo com a Tebet falando que precisa aumentar a arrecadação, mas se aumentar a gasolina no Brasil, meu amigo, o arroz e o feijão vão ficar mais caro. Muito bem. Só querendo falar um pouquinho, o Ralf. Oi, Ralf. Pode falar. Ralf. Depois eu falo de você. Depois de você. Desculpa, Renato. Acrescentando aí essa informação, isso é outra coisa que afeta diretamente o uso do trabalhador, a questão da ausência de malha ferroviária no país. Sim. Isso precisa acontecer urgente para dar mais agilidade e reduzir justamente essas questões de combustível, de estrada, né, de caminhoneiros, frete, tudo isso precisa ser enxugado justamente porque nunca pensam no bolso do trabalhador, nunca pensam. Como você falou da questão do combustível, o grande problema que a gente tem ali é o conflito de interesse entre os governos estaduais e o governo federal. Isso que eu ia falar. Por quê? Porque o objetivo final nunca é o trabalhador. É sempre esse ou aquele interesse pessoal ou aquele interesse político. A briga é sempre essa. A briga é sempre essa, é política. Quando a gente não pensa que quem movimenta a política, quem vota, é a nossa população que está esperando uma atitude voltada para ela. Atitude voltada para o trabalhador. Mas em cima disso, viu, Ralf, que você está falando, eu tenho a acrescentar. Você observou muito bem, é um governo progressista que fez uma associação, né? Ele fez uma reunião de várias pessoas de vários espectros, você entendeu? Para poder ter governança. E o que ele não está tendo é justamente isso. E para poder ter essa governança, ele está aí, aliás, para poder ter como pagar essa governança, todo esse pessoal que eu costumo chamar de carreta furacão, para poder ajustar essas pessoas, ele tem que ir na arrecadação. Afinal de contas, o gasto para cada um dos ministérios é gigantesco. E você observou muito bem. E a população que votou nessas pessoas por causa da picanha, da comida mais fácil, da bebida, o final de semana mais tranquilo, com as contas pelo menos ali pareadas e não endividadas, como ele uma vez em seu governo já fez, né, com a linha branca, com os carros populares, endividando a população. E esse é o grande problema que a gente sempre tem nesse tipo de governo que fala para o povo, mas na realidade pensa no seu próprio interesse. Esse é o grande dificultador que eu vejo nessa proposta do IVA, né, que o professor mencionou aí, que seria um simplificar dos impostos brasileiros, que é muito grande a taxa de impostos para a população, que necessariamente não recebe no final da linha todos esses proventos ou todas essas promessas que eles fazem em termos de governo ou para ter governança, no caso, serem eleitos e estarem aí a trabalhar para a população. Depois que eles conseguem estar lá, simplesmente não pensam mais em termos de população, e sim nos seus próprios interesses. E isso já é uma história de Brasil para mais de 60 anos, né, meu amigo? Meu amigo Silvio. Mas esperar redução de impostos, esquece, porque não é essa linha do atual governo. Quem votou no atual governo, votou num governo que é desenvolvimentista. O que significa isso? Significa que ele entende que o Estado que tem que investir. E para investir tem que ter dinheiro. Então ele não vai reduzir imposto, ele vai aumentar impostos. Porque com o aumento de impostos é que ele consegue fazer alguma coisa. Só para a gente encerrar esse assunto de arrecadação, o que tinha que ter sido votado até ontem e não conseguiram votar, é o tal do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que agora, se passar,
todos os recursos que as empresas impõem contra o Estado, contra o governo, passam a ser ganhos para o governo, passam a ser ganhos pelo governo se houver empate. Então, é a ideia do voto de qualidade, né? E isso pode representar para os cofres públicos mais 60 bilhões de reais. Então, o sujeito que pagou imposto errado, a partir de R$ 79.200, as empresas podem entrar com recurso, ela entra no recurso no CARF, só que se der empate, e são 2 votos do governo e 2 votos dos empresários, se der empate, quem ganha é o governo. Hoje está sendo arrecadado 680 milhões, deve-se arrecadar 60 bilhões. Isso significa dizer que espera redução de imposto. Desse governo não há como, não é para isso que ele veio. Ele veio para aumentar e investir. Mas vamos seguir. Não, rapidinho, isso aí vai fazer com que o pessoal de investimento do setor privado simplesmente pense 2 vezes em desenvolver, você entendeu? A produção interna, porque o nosso governo, ou o governo do Brasil, além de ser sócio, ele quer ser sócio majoritário no seu próprio negócio, no seu negócio, no meu negócio. E isso não é justo. Infelizmente é isso, né? Não tem muito como mudar. Vamos a mais um outro tema, meu amigo Jefferson. Prefeito de São Paulo se reúne com Bolsonaro para discutir a reforma tributária e aliança eleitoral. Reunião aconteceu na sede do PL e contou com a presença de Valdemar da Costa Neto e do marqueteiro Duda Lima. Renato acabou de falar que esse ano vai ter eleição municipal no próximo ano, aliás, né, Renato? E agora estão escolhendo quem serão os cabos eleitorais mais eficientes. O Lula, o Bolsonaro, para o comentário dos amigos. Pois é. Quando a gente fala de eleições municipais, normalmente a gente pensa em política local, né? Mas no Brasil nunca é política local. É sempre uma política que acaba batendo lá em cima na área federal, né? E é por isso que o nosso amigo Jefferson acabou de dizer quem vai ser o melhor cabo eleitoral, o Bolsonaro ou o Lula, né? Ontem esteve aqui não estou em São Paulo, estou no México. Esteve em Brasília o governador de São Paulo, que deve estar até hoje, porque ele almoçaria com o Bolsonaro, já deve ter almoçado essa hora ou estão almoçando, e aí eles vão decidir quem é que eles apoiam para a Prefeitura de São Paulo, que é a mais importante dentro do espectro nacional. Que é que nós podemos esperar disso, meu amigo Renato? Então, meus amigos, professor, o tema aí sobre eleições no Brasil, né? Como eu sempre digo, no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? O que se fala sempre é eleição, não é, Ralf? Entendeu? Terminamos as eleições gerais, vamos falar em eleições municipais. Terminamos as eleições municipais, já se falam nas eleições gerais. Infelizmente é assim. Eu gostaria muito que no Brasil tivéssemos essa reforma séria, política, que eu falei agora há pouco, e que tivéssemos eleições gerais de 5 em 5 anos, por exemplo, né? Que aí os políticos, os gestores públicos teriam aí, no mínimo, 4 anos para governar, né? O povo brasileiro, para toda a população, indistintamente. Agora, sobre a importância aí do cabo eleitoral, teremos o Lula, né? Agora em 2024, com a caneta na mão. Mas teremos também um Bolsonaro meio aí vitimizado, né? Pela cassação dos seus direitos políticos. Então, vai ser uma briga realmente importante de se ver, não só em São Paulo, viu, professor? Mas eu julgo importante eleições Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. São importantíssimas as eleições para alavancar realmente os interesses políticos do Brasil. Com certeza, com certeza. O meu amigo Silvio Braunar, o Renato que gostaria que tivesse uma eleição só de 4 em 4 anos, mas não dá, porque teria que votar também, além de votar para estadual, federal, senador e presidente, teria que votar governador, que já é também, né? Teria que votar prefeito e vereador. Não dá para fazer uma de 7 pessoas, não, ô Braunar? Parece que vocês têm alguma experiência que sai nos Estados Unidos, não tem? Não, aqui nos Estados Unidos é bem diferente. Daí a gente tem aqui as eleições presidenciais, que são as principais, onde a gente elege o Congresso, né? E o Congresso, no caso, seriam os deputados federais e os senadores, né? Que eles chamam aqui a House, né? a casa dos deputados, e também o Congresso, onde são os senadores. E
para governador e para prefeito são também como no Brasil, de 2 em 2 anos. A diferença é que aqui eu não sei o que acontece, não se fica discutindo. Aí no Brasil termina uma eleição, não é que o cara já venceu e está tudo certo, vamos administrar, você entendeu? Agora a gente está na fase o cara já começa a criticar aquele que perdeu, você entendeu? E aquele que perdeu começa a criticar e já começa a trabalhar na campanha próxima. Essa é a grande dificuldade no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, não se tem muito isso, mas já tem também, eu acho que é cópia do Brasil. Mas no caso, no quesito aí de quem é o melhor cabo eleitoral, a gente sabe que, em São Paulo, pelo menos, de onde eu sou, a predominância liberal, né, petista, mais progressista, é muito grande em São Paulo. Aliás, nas grandes cidades do mundo, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, normalmente tem essa tendência de ser mais progressista por causa dessa retórica que já há muito tempo vem sobre, né, as pessoas tentarem ajudar, ou pelo menos dizer que vão ajudar os mais pobres, os mais necessitados, que moram em extremidades das grandes cidades, ou seja, nas periferias, que aí teriam condições de, se eleitos, poder ajudar essas pessoas a ter um padrão de vida melhor, o que a gente sabe que é totalmente conversa, né? Demagogismo puro. Mas eu acho que aí, no caso, mesmo eu achando que o Dilma não vai sobreviver a uma próxima eleição, eu digo isso de saúde mesmo, não estou dizendo aqui que alguém vai tirar ele, eu estou falando que ele não tem saúde para isso, já percebe que o Dilma já não tem aquela disposição, obviamente que nós também não temos, né, de 40 anos atrás, mas eu acho que aí há uma tendência de que ele seja melhor cabo eleitoral para o candidato à prefeitura pelo PT, que no caso eu acho que é o Boulos, né, que sai em São Paulo. Porém, por outro lado, mais do que o Bolsonaro, o próprio Tarcísio, na desenvoltura que ele está tendo à frente da governança do Estado de São Paulo, ele é o principal cabo eleitoral, junto com o Bolsonaro, se conseguirem encontrar um candidato que tenha identificação com a cidade, viu? Para mim, o raciocínio é esse. É verdade. Hoje nós temos o nosso governador, que tem boa presença, e a ida dele a Brasília, eu acho que remete a uma ideia de que ele pode ser candidato em 2023. Mas a gente fala disso depois no nosso próximo assunto aí. Vamos continuar na esfera das eleições. Meu amigo Ralph, quem é melhor cabo eleitoral hoje? É o nosso amigo Bolsonaro ou o nosso amigo Lula? Qual dos dois consegue arrebanhar maior número de votos aí para suas legendas? Quem você acha que consegue ter um posicionamento mais interessante para o povo brasileiro, consequentemente fazer mais cadeiras? Eu penso que política é momento, né? Então, que quando tivemos o presidente Lula eleito pela terceira vez, acho que tem um significado muito grande. Então, eu penso que hoje o momento da pauta progressista, o momento é do Lula, né, como cabo eleitoral. Eu penso que a gente vai... quem tentar se aproximar dele, e acho que até nos âmbitos municipais aí, alguns vereadores, alguns prefeitos de alguma cidade já estão trabalhando nesse sentido, caminharam um pouco para a direita, já estão caminhando um pouco mais para o centro, para tentar, andando um pouquinho para a esquerda, para chegar no centro, para tentar atingir alguma coisa ali do governo Lula, né? Então, tem visto alguns prefeitos movimentando nesse sentido. Então, eu acho que o momento agora, ainda mais essa questão do Bolsonaro elegível, inelegível, alguns querendo que ele seja preso, eu acho que o momento não é muito bom para o Bolsonaro. Agora, eu só queria voltar ali, que, na verdade, a conversa foi que o prefeito de São Paulo se reuniu com o Bolsonaro para falar da reforma tributária. E, na verdade, a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que a gente está aqui discutindo o que eles estavam lá, né? A gente está aqui falando que o cabo eleitoral, ele está tentando escolher o Bolsonaro como cabo eleitoral dele, então a gente está aqui a conversa que era essa lá. E, de novo, volta naquele assunto que eu disse. A pauta nunca é o povo. A pauta nunca é qual o interesse do povo, né? Então, é o que a gente está falando aqui. Qual o melhor cabo eleitoral? Quem é que agrada mais do povo? Não quer saber. Eles querem saber ali o que eu tenho que fazer, quantos leões eu tenho que matar para ser reeleito prefeito de São Paulo, né? A quem eu tenho que me aliar.
quantas tapinhas nas costas eu tenho que dar? Essa é a minha opinião. Ótimo. Então, amigo Jefferson, vamos para o nosso último tema? Não, professor, quero saber do senhor, ué. O que você... Claro que sim. Eu entendo que é uma disputa muito difícil para qualquer tipo de pensamento político. Eu estou falando das grandes capitais. Quando você fala dos municípios menores, é muito associado ao local mesmo, né? Mas as grandes cidades e as capitais, elas estão muito atreladas ao plano federal. Eu acho que o prefeito de São Paulo ter ido falar com o Bolsonaro é a única saída que ele tem, porque do outro lado, como você disse, Silvio, nós temos o Boulos, né, que já é candidato e é querido na opinião pública, então ele tem que encontrar alguma forma de se escorar. E eu acho que são duas belas alavancas, o Bolsonaro de um lado e o Tarcísio do outro. Vamos lá, Jefferson. Professor, vamos para o nosso próximo tema. Ratinho Júnior comemora crescimento recorde do PIB do Paraná. Desde 2020, o estado tem a quarta maior economia do país, para o comentário dos nossos colegas. O ano passado foi de 9,9 trilhões, 10 trilhões. É dinheiro demais, né? 9,9 trilhões de reais. A gente tem, historicamente, pelo menos em 2022 também foi isso que aconteceu. São Paulo, em primeiro lugar, com 1 trilhão e 400 bilhões. Rio de Janeiro com 462 bilhões, isso em 2022. Minas Gerais, depois com 386, e depois o Rio Grande do Sul. E aí o Paraná passou, então, o Rio Grande do Sul pela notícia que estamos tendo, e que eu acho que faz sentido, porque o Rio Grande do Sul teve um problema sério de meteorológico, né? Ele teve um problema sério, e isso impacta bastante no PIB. De qualquer maneira, a gente tem que dar os parabéns para a nossa audiência aí do Paraná e para o próprio Ratinho Júnior, né? Pelo governo que está fazendo. Algumas pessoas dizem que a ideia dessa exposição maior é para se lançar a cargos maiores, né? Mas vamos discutir um pouco disso aí para que os nossos ouvintes possam conhecer as nossas opiniões. Ralf, você quer começar, por favor? Eu vou ter bem breve, acho que filho de peixe, peixinho né? Eu tive no Paraná em algumas oportunidades aí, eu vi, inclusive, trabalho que o Ratinho fez por lá como empreendedor, e acho que o filho dele só veio coroar aí numa família que tem muito a mostrar aí para o nosso país ainda, né? O Ratinho Júnior tem se mostrado uma grande liderança política, e o estado do Paraná é um estado muito promissor, né? Eu fico encantado de ver a questão imobiliária, né? Quando a gente vive exprimido aqui em São Paulo, né? Apartamentos pequenos, você vai lá no Paraná, você vê casas térreas enormes. Então, a qualidade de vida lá é outra. Né? Aí, a qualidade de vida aí no Paraná, né? Já que a gente está falando do Paraná também, é muito legal saber disso, muito legal saber que a gente está falando do Paraná também. É o que eu falei, filho de peixe, peixinho um prefeito, um governador empreendedor, um governador com uma visão como a do pai dele, né? O pai dele deve estar muito orgulhoso disso, e vamos esperar para as próximas eleições aí, os próximos passos do atual governador, ver o que ele prepara aí, né? Eu imagino que deve estar pensando em teremos um presidente paranaense aí em algum tempo, provavelmente. Pois é, pode ser uma tentativa assim, só ressaltando o que o Ralf falou, é verdade, né? Curitiba, senhora metrópole, né? É capital da cultura, se você pegar o Paraná, tem um dos portos mais importantes do país, quer dizer, é um centro excepcional, né? Um clima excelente, quer dizer, tem tudo realmente para alavancar. E o Ratinho conseguiu fazer isso, né? O Ratinho Júnior conseguiu nesse mandato dele fazer isso. Meu amigo Renato, como é que nós podemos ver isso? É engraçado, né, que no meio de ratazanas, verdadeiras ratazanas aí que ao longo de décadas, né, andam aí nos subúrbios, né, nos subúrbios não, nas catacumbas aí, né, da política brasileira, assaltando o Brasil. Agora temos um Ratinho, né, um Ratinho Júnior que vem comemorando aí esse aumento aí do PIB do Paraná, passando aí o Rio Grande do Sul.
E oxalá que o Ratinho Júnior continue dando orgulho ao seu pai, ao Ratinho também, e fazendo uma boa política, né? Porque o Ratinho, ele é diferenciado, realmente, um jovem de boas ideias, e alavancando ainda mais o desenvolvimento desse querido estado do Paraná. E hoje esse estado continua, né? Continua um grande estado, se desenvolvendo cada vez mais, não somente Curitiba, né? Mas outro dia eu vi foto noturna de Londrina, Maringá, grandes cidades realmente. É um estado realmente lindo, de um povo maravilhoso. E, claro, quando a gente fala no crescimento do PIB, isso consequentemente vem também aí no crescimento, né, da educação, da saúde, ao contrário, por exemplo, do estado do Maranhão, né? Um dos estados mais pobres do Brasil. Infelizmente, lá teve o Sarney dirigindo aquele estado por décadas, né? Hoje você chega no Maranhão, você só vê ponte Sarney, hospital Sarney, viaduto Sarney Filho, outra coisa de Sarney, mas é um povo paupérrimo, né? E entrou o Dino também, com outro discurso lá, e piorou mais o estado ainda, entendeu? Mas a gente fica contente de ver o Paraná crescendo, é um importantíssimo estado aí da nossa querida região sul do país, e isso só vem engrandecer o Paraná. E parabéns a todos os paranaenses, tá? Essa é a minha opinião, torcendo mais ainda para o estado do Paraná. É verdade. O Paraná, como disse o Renato, né, de um estado promissor virou uma realidade. Hoje tem um dos melhores IDHs do Brasil e é um senhor estado. Realmente merece ter feito esse crescimento de 9,2% do PIB. Meu amigo Silvio Braunar. Só dar os parabéns aí para o Ratinho Júnior. A gente vê a linha divisória da última eleição para presidente se complementando, né? Os estados que são de desenvolvimento e, obviamente, de empreendedores, né? De pessoas que querem fazer a coisa... É uma política liberal, né? Política liberal. Liberal no sentido de progresso, né? Progresso para todos, ou seja, fazer o capitalismo funcionar, trazer os impostos, né, para o Estado, para os municípios. Você vê a linha divisória. Você mencionou agora o Maranhão, eu digo da última eleição, porque tirando Minas Gerais, que ficou ali bem dividida, mas tudo que era para cima foi o voto progressista, e são os principais, os mais pobres, com grandes problemas de saneamento básico, de infraestrutura, e essa parte do Sudeste para o Sul, aí com o seu desenvolvimento a pleno vapor, exemplificado aí pelo estado de São Paulo, na governança do Tarcísio, né, e agora com esse salto, né, esse pulo, parte da administração do Ratinho Júnior. De parabéns. Nosso muito obrigado por terem ficado conosco até agora. O Eudes não pôde estar conosco, eu espero que ele não se decepcione com o que fizemos, porque fizemos o melhor possível para você que está nos assistindo. Não foi para ele, não. Ele não veio porque não quis. A gente toca por aqui. Uma boa tarde a todos e uma boa semana, um bom final de semana. Nos vemos a semana que vem com mais um O X da Questão. Abraços. Tchau.